Vamos lá, bom dia de novo, pessoal. Vamos dar continuidade à aula do dia 17 de setembro, manhã, parte 2. Tá? Vamos tocar. Gente, tem alunos que têm interesse em perguntar. Pessoal, vamos tentar. Eu tô tentando organizar, no começo da aula anterior, eu estava falando com os monitores, da gente organizar fazer um outro sistema de aula síncrona, mas seria assíncrona, desculpa, como a gente fez na aula passada, onde eu daria só uma aula de vídeo, mas eu abriria o espaço do tempo da aula para a gente ficar discutindo aquela aula. Então, a gente testar isso. Eu acho que semana que vem nós vamos fazer um teste assim. Tá? Provavelmente vai me dar o mesmo tempo de trabalho, porque eu vou diminuir pela metade o tempo de aula. E aí eu uso aquele tempo também para a gente fazer algo mais ativo. Que vocês venham com as perguntas daquela aula que vocês já assistiram. Tá? E a gente abre o espaço partindo também de vocês as questões. E aí a gente faça e vê que o tempo passa rápido, né? Nas questões do Gabriel, já foi ali mais de 10 minutos. Então, que não é um problema, é muito bom, só que a gente tem que regular esse tempo, tá? Acho que semana que vem a gente faz, mas lembrem de usar o outro canal, né? Do fórum Tira Dúvida dos monitores, que eu tô atento também, tá? Eu já participei até uma ou duas vezes ali. Então, tentem usar também aquele e-mail ali, aquela forma, que eu sei que a escrita é de outro jeito, mas a gente pode também usar aquela e vamos tentar, semana que vem, fazer esse outro jeito, tá? Eu já vou abrindo aqui, compartilhando tela com vocês e vamos dar sequência ao conteúdo. Peraí, que eu não passei aqui, não era bem nessa altura, mas já ajeito isso. Aqui, paramos nessa parte, então, mostrando o papel do envelhecimento, aí, do desenvolvimento, vamos falar de forma geral, na força, né, no treinamento de força ao longo da vida, né? Como afeta, né, esse envelhecimento com as respostas de força e como o treinamento de força pode atenuar essas adaptações negativas, né? Resumindo um pouco. Que mais? Bom, a gente tem também a classificação de força segundo as manifestações, o tipo de contração, tá? Fazendo essa. Então, eu já comentei para vocês, nós temos os tipos de contrações básicos, que é a força dinâmicas, né? Que eram chamadas antigamente de isotônicas, por uma questão de controle dos estudos de fisiologia muscular, mas hoje são dinâmicas. Nós temos aí a concêntrica, a excêntrica e temos também a isocinética, que eu comentei para vocês, que é onde a velocidade está mais controlada, ela está constante, tá? Esse é o termo certo, estaria nesse valor constante. Só que temos que lembrar também que essa isocinética ela pode ser subdividida em concêntrica e excêntrica. Tá? E temos também a força isométrica, que é onde a gente não tem uma mudança ali aparente de ângulo de movimento. Às vezes até há mudança de comprimento de fascículo, né, muscular, mas de qualquer forma, na prática de treino não tem mudança, tá, de posição. Contrações isométricas. Eu tenho também as manifestações de força segundo os tipos de treinamento de força, tá, que são usuais em treinamento físico. Há uma confusão de terminologias, tá? Eu gosto sempre de falar que o professor Roney usa outra terminologia e é bem importante lembrar disso, porque ele é o nosso referente aí sobre treinamento de força na EasyFit, né? E ele usa uma outra terminologia. Então, eu trago aqui só como uma nota de rodapé para vocês não se confundirem. Na verdade, é tudo a mesma coisa, só que a gente usa os termos um pouco diferentes, tá? Na maior tradição do treinamento físico, as manifestações de força são de força máxima, tá? Então vejam aí a redundância, porque eu falei que é o próprio conceito de força ligado à máxima ou próxima da máxima, né? Nesse caso é força máxima, ali vai se intensificar os treinos com pouquíssimas repetições, né? Eu vou ter também a manifestação da força quando eu a executo rapidamente. Tá? Aí vai aparecer nesse tipo de treino a pliometria, por exemplo, vai ser bem comum, onde eu adiciono uma carga ou adiciono uma estratégia de treinamento que faz eu executar esse movimento em velocidade maior, por exemplo, quando eu tenho os treinos em saltos, né, suspensão ou em profundidade, né? Ali eu chego ao solo com alta velocidade, meus músculos têm que produzir uma velocidade muito alta para responder essa força externa, né, que é o impacto ali no solo contra o corpo. Então, eu executo uma força rápida. Todas essas manifestações são de força rápida e tenho também
o treinamento de resistência de força, que é muito comum nas salas de musculação. É muito comum começar, às vezes, os programas de treinamento nessa região, né, onde o aluno aprende a fazer os movimentos, mas também ele tem intensidades relativamente menores. Vejam que são até próximas da fadiga, só que são com mais repetições. Portanto, tem aquela relação de volume e intensidade que a gente já falou. Eu aumento, eu faço de 12, 15 repetições no mínimo em cada série, e, obviamente, a força tem que ser menor para eu sustentar essas repetições. Tá? Que mais, pessoal? Aí, bom, aqui tem essas manifestações que eu falei para vocês, de dinâmica, estática, né? Eu tenho movimentos básicos que podem me ajudar a construir esses exercícios, que são os exercícios com impacto, com tração, com empurrão, que são importantes, até do ponto de vista evolutivo, né? Musculaturas que atuam para sustentação, né, contra o solo, antigravitários, né? Outros que fazem tração, né? Outros padrões de movimento. Todos esses são dinâmicos, né? E tenho também os exercícios estáticos, que não mudam posição, mas também eu posso pensar nisso, né? Eu posso me sustentar com esse peso dessa forma, né? E aí meu peso corporal todo num sentido contrário ali ao padrão de movimento, e posso fazer forças também onde eu estou sustentando o peso, eu sou antigravitário, né, como se costuma dizer, né, que é o que tem a ver com a musculatura mais potente do nosso organismo, porque ela tem que reagir contra uma força básica, que é a força restaurativa, o restoring force, que é a gravitacional, né? E aí entra musculaturas potentes para isso quando eu estou numa postura ali do meu plano anatômico, né? Eu executo forças contra essa força-peso minha, né, pelos gastrocnêmios, né, eu tenho meus extensores do joelho, se eu estiver mais fletido, eu tenho que fazer esse antigravitário, eu tenho os extensores do quadril como antigravitários, e tudo isso vai ter relação com movimentos bem importantes, né, por exemplo, do sprint. Os grandes sprinters vão ter volumes musculares de glúteo máximo, etc., bem desenvolvidos, né, extensores de joelho fortes, porque são antigravitários. Vão ter músculos posturais que não são antigravitários, que vão produzir menos força absolutamente, vão ter menores volumes musculares, inclusive. O próprio design, né, do nosso corpo vai ter relação com essa função, né, que é a tal da simorfose, que é essa relação de função e design, né? Então, vou ter lá tibial anterior, né, que é um dorso flexor, que ele não é antigravitário, ele tem que manter uma postura do pé lá em ações locomotoras, né? Ele tem sempre um papel regulador de movimento, e vai ter um volume fraco e uma produção de força relativamente baixa, né? Tem os flexores do joelho também, né? Que são fracos, etc. Opa, alguém falou aí, tá tranquilo. Bom, e por aí vai. Músculos que saem da linha também do plano sagital, onde eu executo meus principais movimentos, vão ser mais fracos também. E esse entendimento geral de movimentos me ajuda a escolher os exercícios certos também. Tá? Vamos falar um pouquinho de mecanismos biológicos do treinamento de força. Tá? Assim, resumindo, a força máxima ela vai depender de fatores estruturais, né, ao nível neuromuscular, né? Vai ter fatores nervosos, aí os neurais especialmente, que vão ter relação com adaptações, né? Mielinização de tecidos, a própria atuação metabólica nos neurônios, né? E no sistema, até no sistema nervoso central, né? Que vão regular isso, que nós sabemos muito menos, né? Sabemos muito mais do periférico, né? Do que acontece lá ao nível de transmissão, né? De vias de ativação e resposta final, e adaptações do músculo próprio, né? Que tem relação com isso. Né? Acetilcolina funcionando na junção neuromuscular e por aí vai. Várias adaptações que regulam esses movimentos e também fatores elásticos, que também tem a ver com estruturais, mas eles vão ser adaptações de tecidos que vão transmitir forças sempre, né? Porque esse é o conceito, inclusive. O elástico tem a ver com as estruturas que são passivas, né? Que sob tensão elas se deformam, mas tem uma característica viscoelástica, né? De armazenar uma energia quando deformadas e reutilizar essa energia. E isso vai ser desde o ponto de vista intracelular, eu diria até mais assim, a gente chama da ultraestrutura ou molecular, se aproximando disso, que é o papel da titina hoje que a gente sabe, e outras inas, né,
nebulina, por exemplo, por aí vai, que vão responder por questões elásticas mais internas ao nível muscular, e também vou ter todas as questões dos tecidos conjuntivos, dos envoltórios, lá das nossas estruturas musculares, e por fim dos tendões, né? Que tem um desenvolvimento embriológico até muito parecido com esses tecidos e tal, e tem uma função super importante dos tendões, né? De armazenar e utilizar energia em ações locomotoras, né? É uma estratégia evolutiva super importante, inclusive de animais que são muito mais desenvolvidos do que nós, para esse tipo de função. Por exemplo, canguru, né? Vão ter animais lá maiores, como camelo, etc., que vão ter mais de 1 metro de tendão para 2 centímetros de músculo na mesma unidade, né? Ou seja, tem uma função muito bem forte para essa minimização de energia, para conter um gasto energético por essas ações, né? Tudo isso vai responder também, vão nos auxiliar a entender as bases que respondem às melhoras num treinamento de força, tá? Resumindo. Vamos falar um pouquinho da força rápida, tá? Força rápida. Aqui, na disciplina, nós vamos simplificar. Eu sei que o professor Cadori, por exemplo, ele depois divide isso, vai chamar de mais coisas, mas nós vamos chamar que todos os trabalhos que nós chamamos de potência, por exemplo, e força rápida, na disciplina nós vamos considerar elas como sinônimos, tá? Quando eu executo exercícios de força rápida, eu sempre atuo com níveis de potência muito altos, tá? E para entender isso, o pessoal às vezes acha que potência tem que ter sempre a mudança de posição, tem que ter um trabalho executado, porque do ponto de vista da física é isso, né? Potência é trabalho, que a gente mesmo falou na disciplina, dividido por tempo, né? Por delta tempo, né? E trabalho tem a ver com força vezes distância. Então, teria que ter movimento, por exemplo. Então, em forças isométricas muito rápidas, como quando se calcula taxa de produção de força, não teria isso. Mas isso é uma simplificação também, também não considera a potência metabólica que eu posso gerar, né? Aí a coisa se torna um pouco mais complexa, né? Eu consigo gerar altos níveis de potência metabólica, tá? Em movimentos muito rápidos. Por isso que tudo isso está agrupado nesses grandes tipos de movimento, que tem a característica de executar movimentos muito rapidamente ou intencionalmente muito rapidamente, como é a função da isometria rápida, tá? É responder sempre num curto espaço de tempo uma grande geração de tensão. É essa a questão. E aí a gente vê que essa variável da força rápida, que eu já vamos trazer aqui, que ela está no meio do caminho entre treinos de força e velocidade, né? Força rápida, ele, além de ser um sinônimo de potência, de treinos de potência, ele é extremamente importante para muitas ações gestuais. A gente poderia dizer até que no mundo do treinamento físico e do exercício em geral, uma variável que vai ser das mais fundamentais é dessa de força rápida, porque vai envolver uma geração de movimento com elementos de força e de velocidade. Ele vai ser um misto, né? E a gente vai ver que no mundo real é quase sempre um misto que a gente faz. Só tem que cuidar que não é a mais importante, porque também tem a resistência disso. Tem os caminhos intermediários nesses 3 atratores, que é ali que o mundo gira. Quase sempre ele não é no atrator em si, ele é no intermediário. E o que nós vamos ter que ver são as predominâncias das coisas, tá? E o caso da potência, então, por isso que é tão importante, porque ela vai estar numa região onde acontecem muitas ações do dia a dia. Tá? Então, ações esportivas, definidoras são super importantes, ações também importantes do dia a dia, né? Embora não muitas vezes sejam o principal movimento, mas ações de carregar uma carga alta, tropeço, mudança de direção, são coisas extremamente importantes no dia a dia. Descer uma escada, né? Descer a escada do ônibus, onde ali eu tenho uma força excêntrica e um drop muito importante, né? É quase que um salto em profundidade que muitas vezes o idoso tem que fazer. Tudo isso são atividades que são importantes também no dia a dia. Por isso que tá já faz anos que está se incluindo nos programas de treino de idosos esses modelos de treino de força rápida, obedecendo, obviamente, à individualidade, às cargas, etc. A gente vai falar mais aí para frente, tá bom? Aqui eu faço esse jogo de palavras, né? Atletas mais fortes não necessariamente vão arremessar objetos, né? O dardo, o peso, etc., mais rápido, né? Quase sempre o problema vai ser de potência.
E o exemplo do atletismo é muito bom para pensar isso. Por exemplo, o arremesso de peso, ele é um arremesso que é uma ação muscular, né, que é executada de forma mais lenta do que o dardo, por exemplo. Se vocês verem o vídeo, assim, fica claramente aparece essa diferença. Só que a gente tem que notar, devemos notar que existe predominâncias ali. Não quer dizer que o arremessador de peso ele vai ser um cara apenas forte, ele não vai ser um halterofilista. Ele é até parecido com isso. Opa, essa reação foi melhor. Mas não vai ser só força, ele vai ter que ter elementos de potência, com um pouco mais de peso para força, né? Enquanto que o cara do dardo, né, o arremessador de dardo, ele vai ter que incluir elementos de velocidade maior ali, mas também vai ter potência, né? Os treinos vão ser também num misto com essas predominâncias um pouco diferentes, tá? O Rafael começou a rir ali. Ô, Rafael, dá uma controlada nos alunos que estão se pronunciando demais aí no meio. Tá? Mas essa é a mensagem. A potência ela parece ser um elemento muito importante. E aí com seus pesos, assim, com um pouquinho mais para força ou velocidade em vários esportes. Bom, para entender um pouquinho essa relação de potência, pessoal, vamos entender primeiro o papel como a velocidade vai afetar o nosso potencial de produção de força. Tá? Esse aqui é um diagrama de força e velocidade muscular apresentado por eu julgo que é o maior pesquisador da área da ciência do exercício, que é o Vivian Archibald Hill, professor Hill, né? Então, ele vai produzir, entre tantas coisas interessantes, ele vai produzir uma lei, a lei de Hill, né? Que é muito usual na fisiologia muscular, né? Onde, entre outras, conceitualmente, o que ele vai mostrar são as determinantes mecânicas da produção de força muscular. E ele vai notar que nessa equação, que vai deixar ele muito conhecido, além de toda a expertise dele em métodos, né, em preparar equipamentos do ponto de vista fisiológico, é uma base físico-matemática dele muito importante, onde ele vai definir uma equação que vai ser robusta, que vai enfrentar o tempo, né? E até hoje ela é útil ainda. Existem alguns ajustes, alguns melhoramentos, mas a base do raciocínio dele continua valendo. E esse modelo matemático dele vai explicar, entre outras palavras, o que vocês estão vendo aí na frente de vocês. Tá? Vamos entender primeiro esse gráfico. Tá? Esse gráfico é bidimensional. A gente tem aqui, então, no eixo horizontal, a velocidade como um percentual da velocidade máxima que um músculo consegue produzir, né? Então vejam que é limitado em 100%, 100%, e vejam que a velocidade, independente do sinal, ele diminui conforme chega próximo aqui ao centro da figura. Ele diminui conforme vai aqui em direção a zero, né? E a situação zero é uma situação em que o músculo não tem velocidade, portanto está em isometria, tá? Eu pediria para vocês botar a mão assim na frente da parte da excêntrica e ficar só olhando para a concêntrica, né? Se atentem à curva só concêntrica para entender melhor esse gráfico. O que acontece, pessoal? Essa aqui é uma curva de livro, né, que qualquer experimento vai mostrar uma coisa terrível. Quando o aluno olha pela primeira vez os dados reais que são formados essas curvas, o cara quer cortar os pulsos, né, pela complexidade que é o mundo real. E aqui a gente simplifica para ser mais pedagógico e para se atentar ao comportamento mais importante mesmo. Tá? Mas a gente tem que lembrar que esse estudo primeiro foi feito com fibra isolada, né? Ou seja, isso não tem a ver com a resposta de força diretamente no exercício lá final. Claro, vai ter relação, mas não é exatamente igual. Depois nós vamos ver outras curvas que vão mostrar isso. Mas é importante a gente entender a partir daqui esse padrão para depois ir lá para o campo prático. E entender o limite até desse modelo, que o pessoal se confunde muito, que é tentar interpretar, levantar o piano olhando para essa curva. E levantar um piano envolve algumas outras coisas, né? Envolve aquela ideia, de novo, do motor e da máquina, né? Eu tenho um corpo todo que tem motor e a máquina. Aqui eu estou olhando só para o motor, só para a função do motor, resumindo. Tá? Então, o que acontece? O que ele fez? Ele fez uma série de experimentos lá,
como se chamava, Levi Hyman, se não me engano, é o nome do aparato, né, construído, do dispositivo para ter esse controle, onde tu tinhas lá a fibra muscular, então, presa pelas pontas, digamos assim, né? Essa fibra muscular era tetanizada, que significava dizer, era estimulada eletricamente, né, onde gerava uma contração, né, nessa fibra aí, em última análise, uma descarga elétrica, a tal ponto que eles sabiam o ponto, eles iam aumentando essa tensão até o ponto de rompimento. E um pouco antes, então, tu tinhas a tensão máxima que esse músculo conseguia produzir. E o que eles faziam? Eles mediam a tensão, tá? Um sensor lá de tensão dessa estrutura ali muito pequeno, e também ele controlava a deformação desse tecido. Então, tu conseguias controlar a velocidade em que tu encurtava o músculo, né? E o quanto de tensão tu conseguia gerar como limite, né? Um pouco antes do rompimento, como eu comentei para vocês. Bom, resumindo, ele começa a ver o seguinte, o Hill começa a ver que, bom, quando se faz em velocidades muito baixas, e aqui a gente está falando de concêntrica, lembrem, uma contração em que a fibra encurta, né? Que é a nossa primeira função do músculo, né? E ele observou o seguinte, que enquanto encurtava lentamente, o potencial de produção de força máximo, vejam que toda essa linha vermelha tem a ver com máximo, é uma força que, embora tenha números aqui no eixo vertical, é sempre máximo para aquela dada condição. Tá? Ele notou o seguinte, que conforme ele aumentava essa velocidade de encurtamento, agora fazia um pouquinho mais rápido esse encurtamento, em condições controladas, vejam a dificuldade que era isso, porque uma fibra muscular tem um tamanho de um fio de cabelo, né? Um pouco menor que um fio de cabelo, e vejam que o que acontecia, essa força máxima diminuía. Isso significava dizer que o seguinte, quando eu tenho ações concêntricas ao nível muscular, o meu potencial de produção de força vai diminuindo conforme aumenta a velocidade. É uma relação inversa, né? Ou negativa, o pessoal costuma dizer na estatística. O que significa isso? Né? Se eu aumento a velocidade de contração, meu potencial de produção de força diminui. Mas vejam só vocês que isso aqui é em situações controladas. Então, assim, ó, trazendo para o mundo real do treinamento de força, essa curva, ela funciona bem quando eu penso em situações controladas, quando eu penso nos exercícios de musculação, que eu tendencialmente faço o movimento em situações mais controladas. Isso aqui não tem a ver com salto, não tem a ver com arremesso, não tem a ver com elevar uma carga de forma rápida, né, com grande velocidade de movimento, né? Não tem nada a ver com esses tipos de movimento, porque nesses tipos de movimento a velocidade não é controlada. A velocidade nunca chega perto de uma constância. Ela é sempre tem alta taxa de velocidade, alto nível de aceleração. Tá? Portanto, essa lei de Hill aqui, isso que vocês viram em fisiologia, que eu sei, às vezes tem em outras disciplinas, essa relação aqui que vocês estão vendo, tem a cara só do nível muscular para condições que se aproximam a realidades de situações de velocidades baixas e controladas. Que, claro, nos baixas eu vou ter alguma variação de velocidade para a lei continuar funcionando. Tá? Voltando lá para a figura. Bom, pessoal, mas o que acontece? Quando começou a se observar essa função agora na fase excêntrica, aconteceu uma coisa contrastante, um resultado totalmente contrastante, invertendo a relação. Né? O que começou a se observar? Que conforme aumentava a velocidade de excêntrica, né, dessa fibra muscular alongando enquanto tetanizada, o potencial de produção de força aumentava. Né? Ou seja, havia, agora tapem o lado concêntrico e olhem só o excêntrico, né, no vídeo de vocês lá. Olhando só para o lado excêntrico da curva, olhando só para essa fase inicial, vamos desconsiderar toda essa estabilização aqui. Tá? Tem alguns achados que mostram que, na verdade, é um aumento muito leve, mas
se considera como uma estabilização, que se compreende muito pouco o porquê disso. Talvez a titina tenha algum papel nisso também, já foi observado em animais, mas inclusive outros tipos de animais não vertebrados, né? Esse papel, mas é uma coisa ainda por se descobrir. Mas, de qualquer jeito, nessa fase inicial aqui, que é onde acontece o maior tipo de treinos de força excêntrica controlados, de novo, não é pliometria, não é salto, não é situações controladas, e aí eu vou dizer lentas mesmo, que é onde consegue ter esse controle de movimento, tá? E vejam que aqui a velocidade é sempre baixa mesmo, a relação é direta, positiva, significa dizer que conforme eu aumento a velocidade de excêntrica, em situações controladas, meu potencial de produção de força aumenta, é linear, aumenta, enquanto que na concêntrica um aumenta, o outro diminui. Tá? Resumindo, é um pouco essa mensagem. Vejam que tudo isso é para situações bem controladas, para aqueles exercícios de musculação que tu consegue contar mentalmente, 2 para 2, às vezes se inverte. E aí o que acontece, pessoal? Eu faço isso no quadro, aqui eu vou ter alguma dificuldade, né? Mas vamos colocar assim, ó. Vejam que aqui no eixo Y eu tenho força muscular, e aqui não, aqui existe aqui foi normalizado também, tá? Realmente a 100% da tensão isométrica máxima, né? Ou seja, seria uma força máxima isométrica, mas vamos imaginar que esse percentual é uma carga absoluta. Vamos botar assim, eu estou num supino, por exemplo, tá? E estou lá fazendo o meu exercício, eu vou chutar aqui, tá? Eu vou colocar que é 50, e vamos colocar que aqui seria 50, que é 50%, mas seria 50 quilogramas. Eu colocaria 50 quilogramas lá de peso na minha barra, lá, somando a barra, eu teria 50 quilogramas de força. Façam uma linha horizontal aqui, e aqui estaria passando esses 50 quilogramas. Tá? Só que eu faria numa velocidade intermediária aqui, que é metade dos 25, que dá 12,5. Digamos que essa primeira linha aqui, né? Primeiro marcador aqui de velocidade. O que a gente faz na musculação? A gente tem lá uma fase concêntrica, né, onde os músculos extensores, por exemplo, do cotovelo, né, e também musculatura do ombro, ela vai atuar concentricamente, encurtando, tá? Então é uma fase concêntrica, tá? Para 50 quilogramas. Então estaria nesse ponto que eu estou aqui com o mouse, com o cursor, tá? Mas na fase da volta, eu estaria fazendo na mesma velocidade, como a maioria dos exercícios de musculação se faz comumente, né? Tem um movimento controlado, né, que a gente vai poder variar isso, mas vamos, por enquanto, manter do jeito que mais se faz, que é controladinho. Mesmo tempo. Isso significa que a velocidade de excêntrica é a mesma, só que só muda o sentido. É essa metade dos menos 25, seria menos 12,5, para 50 quilogramas. Então, eu tenho um ponto por aqui, mais ou menos, tá? Onde eu executaria esses exercícios. E o que esse gráfico me mostra, pessoal? E quando eu faço a fase concêntrica, voltamos aqui, meu ponto está por aqui. Vejam quanto eu estou próximo da minha máxima. Isso aqui em percentual, eu vou chutar aqui, daria uns 80%, 90% da força máxima. Para quem sabe de musculação, sabe que 90%, vou botar um pouco mais, eu consigo fazer lá umas, sei lá, 5, 10 repetições, não lembro direito, mas vamos colocar que é por aí. São poucas repetições que eu consigo fazer, porque eu estou próximo da máxima. Na máxima, eu consigo fazer só uma repetição. Também, quem não tem experiência em musculação, estou passando muita informação. Mas, de qualquer jeito, aqui eu posso fazer poucas repetições. Tá? Só que, quando eu vou para a excêntrica, vejam quanto eu estou longe da minha máxima para essa velocidade, gente. Vejam, eu não estou nem na metade do máximo que eu posso produzir de força para essa velocidade na excêntrica. Vejam como é muito mais fácil a excêntrica para aquele mesmo exercício. O que significa isso? Isso aqui me explica o porquê que eu chego em fadiga. Quando eu vou fazer um teste de RM, a minha fadiga acontece em concêntrica, fora perda de coordenação, que é outra coisa. Mas, por questão de força, meu limite, como é que se diz? A minha falha é na concêntrica, por essa questão. Porque o meu potencial de produção de força em concêntrica é sempre menor do que a excêntrica.
Tá? E, inclusive, que é uma coisa mais avançada, ela é mais ainda assimétrica conforme aumenta a velocidade. Tá? Mas isso aqui é o que vale é a mensagem principal. Eu fadigo na concêntrica porque estou mais próximo da máxima. Tá? E tem que cuidar com essa carga. Se eu boto uma carga maior, eu decido fazer aqui 75 kg para aquela mesma velocidade, eu estou acima do 100%. Não existe vida acima do 100%. Eu não consigo fazer nenhuma repetição. Então, eu não conseguiria, eu falharia nesse teste. Seria aquele teste de RM, por exemplo, falharia. Então, eu tenho que fazer abaixo dessas repetições. Mas vejam que sempre na concêntrica eu estou muito mais próximo da fadiga do que da excêntrica. Tá? Essa que é a mensagem. E tem a ver com a questão de Hill. Se for ver em última análise, o motivo, né, principal, crucial dessas diferenças é pela questão do tipo de contração e as determinantes mecânicas relacionadas à velocidade de contração. Tá? Bom, pessoal, que mais? Mas lembrem que tudo isso aqui se aplica para situações controladas. Ah, professor, quando eu vou levantar um piano que é pesado pra caramba, eu vou levantar uma caixa que é pesada, eu consigo fazer ela muito rápida, eu consigo... Bom, aí é outra situação. Vejam, quando foge da velocidade controlada, não tem a ver com esse modelo todo aqui. Aqui envolve um outro comportamento que está ligado a atividades muito rápidas, que a gente sabe que vai usar também uma capacidade de armazenar energia por vias elásticas também, né, com uma contração excêntrica precedente. Aí tem a história dependente da contração em situações rápidas, onde eu vou poder me utilizar da viscoelasticidade desses músculos e tendões associados para produzir essas maiores forças. Tá bom? Aí tem as arrancadas, etc., e essas estratégias aí, que fogem do modelo de Hill básico. O modelo de Hill básico tem a ver com força máxima ou forças controladas. Uma derivação dessa relação de força-velocidade é essa curva que eu fiz aqui bem grosseiramente, tá? Rosinha aqui, que é o de potência. Vejam que aqui a curva é só da fase concêntrica, tá? Mas a curva está valendo. Acabei deixando essa porque já estava no slide, mas deveria melhorar ela, porque o comportamento biológico ele é contínuo, não é assim nessas retinhas, não é quadriculado como vocês estão vendo, tá? É uma curva ali que é mais circular ali, mais contínua as mudanças. Mas de qualquer jeito a mensagem está ali. O que essa curva me diz? Que a potência máxima que eu consigo gerar em um músculo ela acontece em velocidades intermediárias. Quando eu tenho máxima velocidade aqui, a minha potência que eu gero é 0. Quando a minha velocidade é 0 aqui, que é onde eu consigo produzir mais força, a minha potência é 0. Porque potência se alguém quiser escrever aí do lado, em algum lugar, potência é igual a força vezes velocidade. Ela simplesmente é a derivação de uma curva por outra, que tem esse sentido matemático, de força igual, potência igual a força vezes velocidade. E a potência máxima vai acontecer em torno de 30%, algo por aí, da velocidade máxima. Tá? E aí vem a questão do misto, né? Dessa ideia de treino. Se eu quero ter alunos potentes, que saltem mais alto, que corram mais rápido, que gerem potências maiores, eu vou ter que fazer sempre um misto de força e velocidade. E, claro, a gente vai ver bem como, quais tipos de exercícios, mas a ideia por trás é essa. Tá? Aqui, pessoal, tem uma curva que é clássica da área do treinamento de força, de Kramer-Newton, bem antiga, que mostra o seguinte. Ó. Eu tenho aqui 3 grupos, tá, que fizeram treinos específicos. Vamos primeiro entender o que é esse gráfico. É força, tá, executada ao longo do tempo. Vejam que o tempo aqui é em milissegundos. Eu tenho 500 aqui, que significa metade de um segundo. Vejam que rápido que é esse registro de força. Tá? Nesses 3 grupos, realizando essa força solicitada o mais rápido possível. Tá? O pessoal vai dar nome disso aqui de RFD, que é Rate of Force Development, que é a taxa de desenvolvimento de força.
que significa, e aqui está a resposta. Vejam só, caras que treinaram só força máxima, tá? Com poucas repetições, aquele treino tradicional lá da musculação, esses caras a 200 milissegundos vão ter a mesma resposta desse grupo aqui, destreinado, o grupo que só ficou tomando cerveja no bar, não fez nada. Tá? Em 200 milissegundos. Em 200 milissegundos, o grupo que treinou de forma balística, explosiva e, de certa forma, de força rápida, tá? Teve ganhos nisso. Vejam que esses ganhos, eles são tempo dependentes. Quando chega em 500 milissegundos, a coisa se inverte. Aquele grupo que treinou força máxima começa a ter a vantagem. Mas o que acontece, gente? Na maioria das ações chave esportivas de mudanças de direção, geração de saltos, etc., as situações acontecem até 200 milissegundos. Resumindo, é um pouco esse o problema. Para vocês terem ideia, uma corrida a 16 km por hora, eu estava vendo as curvas ontem do mestrado do Edson, a gente estava vendo os tempos de contato. Os caras estavam a 16 km por hora, corredores maratonistas, e 16 a gente sabe que não é uma velocidade super alta, eles correm em torno de 19, 20 quilômetros em ritmo de uma maratona inteira, fazem 2 horas nesse ritmo. Tá? Então, quando correm a 16, que é mais baixo do que isso, o tempo de contato deles total, ou seja, o tempo de frenar e produzir a propulsão, dura em torno de 150 milissegundos. 150 milissegundos. É muito rápido. Tá? Então, é importante eu entender essa produção de força e o tempo que eu tenho para produzir. Imaginem na corrida, toda a força que eu tenho de aterrissagem, toda a tarefa de aterrissar meu corpo e reacelerar para manter aquela velocidade, eu faço em 150 milissegundos. Ou seja, a minha produção de concêntrica e excêntrica é mais ou menos a metade disso ainda. É muito rápido. E eu estou falando de um ritmo de maratona. Imaginem um sprint, um ritmo de meio fundo, uma prova mais rápida ou sprint mesmo. Ou seja, essas ações são muito rápidas. Tá? Por isso que é importante eu treinar em condições que me deem essa velocidade boa, e aí que entra a pliometria para resolver todas essas questões. Eu me aproximar dos problemas básicos do que eu estou treinando. Tá? E a força máxima quase sempre vai ser uma situação mais de base. De novo, não quer dizer que seja inútil ou não se faça, mas ele vai ser dado em condições que não são tão específicas. Vão ser bases para coisas seguintes. Tá? Pessoal, deixa eu ver aqui como é que nós estamos no tempo. Salute. Vou terminar esse raciocínio, vou passar um pouco o tempo, mas vamos falar aqui, vamos terminar a aula de hoje falando um pouco do ciclo alongamento e encurtamento, tá? Que tem a ver com funcionamento de unidades músculo-tendão. Inicialmente foi compreendido como mais muscular, tá? Mas hoje é difícil separar essas coisas, né? Mas inicialmente era ciclo alongamento e encurtamento muscular, esse era o nome completo dessa ação aí. Para situações de força rápida, que se aplicam para aquilo que eu falei, para um monte de condições que são bem importantes. Tá? A gente vai entender esse modelo partindo de um ciclo alongamento e encurtamento completo. E dali que nós vamos fazer situações que nós vamos cortar partes dessa situação. Mas para entender todo o modelo, vamos entender ele completo. O CAI, vou chamar de CAI, tá? O ciclo alongamento e encurtamento, o CAI, ele tem 3 fases. O CAI tem a primeira fase, que é a pré-ativação. Vamos entender aqui um modelinho. Isso aqui é um gastrocnêmio, tá? Um flexor plantar simplificado, se desconsiderou sólio, por exemplo, acionando ali o pé, né? Quando ele é acionado, o pé fica em ponta de pé, ele faz a flexão plantar. Então, isso aqui seria uma corrida, tá? Onde eu tenho uma fase de pré-ativação. Essa fase de pré-ativação a gente faz experimentalmente com 50 milissegundos antes do contato do pé no solo. Tá? Então, é um tempinho logo antes de tocar o pé no solo, digamos assim. Essa é a pré-ativação. E o que acontece nessa fase, gente, dessas ações, que também acontecem em saltos, por exemplo? A musculatura é pré-ativada, esse é o nome, né? E é estranho, porque naquela fase aérea, o gastrocnêmio não tem uma função de empurrar o corpo no ar, né? Ele se prepara para a ação seguinte, como uma forma de proteção, mas também como uma forma de otimização desse ciclo alongamento e encurtamento, né? Ele vai ser extremamente importante para isso. Só que quando tu ativa ele no ar, tu não tem uma força externa atuando nele de forma importante. O ar é negligenciável, a gente diz assim, na força, tá?
Então, o que tu faz para criar uma força que resista a essa ação do músculo? Tu aciona teus antagonistas. Teu tibial anterior é acionado, não só para manter a posição do pé, né, para tu não ficar arrastando, não ficar correndo em ponta de pé, que seria bem estranho, e poderia até realmente bater no solo, mas ali a principal função é gerar uma ativação do antagonista para ativar de forma isométrica, né, considerado como isométrico, nessa fase de pré-ativação. Isso é treinável, embora não seja consciente, né? O sistema vegetativo que vai controlar essas ações, tá? Resumindo. Mas sim, em situações de fadiga e alunos iniciantes, eles têm uma pré-ativação muito fraca e descontrolada. Tá? Bom, então o que eu faço ali? Ali o papel energético, agora falando, é como se aumentasse a rigidez desse músculo, que vai fazer o alongamento e encurtamento dessa ação. É como se eu pegasse a minha mola biológica e engrossasse ela. Eu tenho a minha funda lá com aquele elástico que é fino e eu engrosso ele. E eu sei que se eu alongar na mesma deformação que eu fazia com a molinha mais fina, eu armazeno mais energia. Tá? E é isso que o músculo faz ativando mais, tá? Porque ele é linearmente relacionado à rigidez. Tá? Quanto mais tu ativa, mais unidades motoras tu chama nesse músculo, mais ele resiste com uma força externa, então tu vai aumentar essa rigidez. Tá? Pois bem, toquei o pé no solo, aí começam as ações biomecânicas básicas, né, que vocês devem ter visto lá em biomecânica, obviamente, né? Que é o seguinte, o que é isso? No primeira fase, quando eu toco o pé no solo, até a metade do contato do pé com o solo, o que meu corpo faz? Eu estou descendo, eu toquei o pé no solo e até a metade do contato eu vou para baixo. Isso significa uma variação de energia mecânica, energia potencial para baixo, significa perder energia potencial gravitacional, tá? Que é energia mgh. E também eu freno, eu diminuo a velocidade desse corpo. Eu chego sob uma aceleração de 9,81, me empurrando abaixo. Quando eu toco o pé no solo, eu começo a frenar. Esses níveis de velocidade do centro de massa resultante diminuem de forma geral. Isso vai reduzir minha energia cinética. Então, eu diminuo a energia potencial e cinética na primeira metade. Tá? Nessa fase B aqui que eu vou chamar. Primeira metade do contato do pé com o solo. O que meus músculos estão fazendo? Meu gastrocnêmio aqui. Meu gastrocnêmio nessa fase ele está alongando. Ele está alongando, está fazendo uma dorsoflexão, seria. Tá? Ele está alongando enquanto está ativado. Ou seja, ele tem uma função, o músculo ali, de frenagem. Tá? Ele faz uma excêntrica, resumindo, nessa primeira fase. Nessa fase B. Tá? Ele está alongando, por isso o nome, alongamento. E aqui que vem o segredo energético e a parte mais importante do CAI, que tem a ver com a sua função primordial, que é amplificar a potência que eu consigo gerar de deslocamento ali, de forma a minimizar o gasto energético ou saltar mais mesmo, né? Quando eu preciso saltar mais, né? Que é o quê? Essa energia do meu organismo, energia cinética e potencial, que era alta, e eu começo a diminuir, frenando e reduzindo a altura, essa energia ela não se perde para o ambiente totalmente. Parte disso vira calor pela ação excêntrica, mas parte disso eu ganho em energia elástica enquanto alongo, que nem a funda. Eu armazeno energia elástica ali. E essa energia que vinha do organismo, daquela velocidade que tinha ganho ali durante a queda. Tá? E ali é o processo desse ciclo, é a metade da parte fundamental. Eu alongo a funda. Mas não adianta eu alongar a funda se eu não usar ela. Essa pedra não vai para nenhum lugar. Aí vem a segunda metade do contato. Né? Da metade do contato até o final, até o ponto em que eu saio com o pé do solo, que eu chamo de fase de despregue, tá? Toda essa segunda metade do contato, meus músculos agem encurtando agora. Eles alongaram e agora eles encurtam, fazendo o quê? Uma ação concêntrica. Eu vou gastar energia, vou ter quebra de ATP para isso, para fazer essa tarefa. Mas boa parte dessa energia vem de uma energia passiva da minha mola que eu armazenei. Eu largo isso e consigo produzir uma concêntrica muito mais potente, porque eu tinha energia armazenada na fase de alongamento. Tá? Isso é extremamente importante, porque isso aí vai dobrar a minha eficiência muscular. Aquela eficiência que apenas muscular era de 25%, ela vai saltar para 50%, 60%.
tá? Por essa via passiva aí. Claro que no meio disso tem tendões que são muito melhores elásticos, por isso que é difícil a gente definir que isso é só uma função muscular no movimento corporal todo, né? Então a gente chama que é um CAI músculo tendíneo, tá? Para ser um pouco mais próximo da verdade, né? Digamos assim. Mas de qualquer jeito o sentido de energia é esse. E aí o que acontece na fase C para seguir o sentido da energia, o caminho da energia nisso? Meu organismo estava perdendo energia, lembra? Na fase B. Eu diminuía a altura e frenava. Na fase C, eu vou ganhar energia no meu organismo, energia mecânica, ligado ao centro de massa, para entender o organismo como um todo. Eu vou reacelerar e vou ganhar altura de novo nessa fase C. E isso é exatamente o que acontece biomecanicamente, não tenham dúvida disso, tá? Isso é bem... Boa parte dessa energia, ela não vem da quebra de ATP, vem daquela energia elástica da funda. Então, eu transformo a energia potencial elástica na fase C em energia mecânica, cinética e potencial. Ganho altura, ganho velocidade de novo no meu corpo. Tá? Por essa minimização. Essa otimização dessa situação, ela é treinável. Por exemplo, os tempos de contato tendem a diminuir em sujeitos com melhor CAI, né? Isso significa que esses tempos são um pouco menores, eu consigo me utilizar mais rapidamente da energia. Eu tenho que lembrar que esses tecidos são biológicos, então eles não são elásticos perfeitos como uma funda, por exemplo. Nem a funda é perfeita, mas é próxima de algo perfeito. Mas eles são viscoelásticos. A viscosidade vai indicar um papel de velocidade. Se eu fizer muito rápido essas ações, eu consigo funcionar muito melhor esses elásticos. Por isso que o tempo de contato é um fator importante. Né? Bom, mas tenho aí, então, os níveis de pré-ativação, tenho redução de mecanismos inibitórios e a velocidade de alongamento. O que eu vejo nos saltos, né? Quando eu faço saltos em profundidade, eu salto de alturas um pouco maiores, eu consigo ser mais reativo e salto mais alto. É porque eu aumento a velocidade de alongamento. Claro que isso tem um ponto ótimo, senão todo mundo seria o Homem-Aranha, né? Saltaria do arranha-céu e não é assim. Chega um ponto que tu começa a perder isso. E aqui, para finalizar a aula, tem essa fase da inibição, tá? Que é a fase B aqui, do tibial anterior, onde ele desliga, ele já não tem mais função. Mas vejam a pré-ativação dele, importante. Mas vejam que incrível, gente. Vejam o músculo gastrocnêmio, na fase C, ele sendo desligado quase completamente. Ele gera uma tensão só para transmitir uma energia, mas a principal função dele não é nem fazer a concêntrica. E hoje se tem comprovado em vários animais, já há 20 anos, e nos humanos estão se confirmando agora, que várias dessas ações muito rápidas, onde o CAI é super otimizado, muitas vezes o músculo nem muda o comprimento, quem muda é apenas o tendão. E a gente é muito mais econômico com isso, porque o tendão é um melhor elástico, ele tem uma esterese só de 7%. Eu perco 7% da energia que eu armazenei no processo, resumindo um pouco. Ele é um bom elástico, digamos assim, biológico, enquanto que o músculo tem uma esterese de 40%, 50%. Né? Então, é útil eu fazer a contração isométrica apenas. Né? Então, isso também muda todo o nosso raciocínio sobre cinesiologia também, que a gente aprendeu lá, que numa fase alonga, na outra fase encurta. Agora, os testes com medidas diretas lá, como a gente está, por exemplo, estudando com o professor Marco Vaz e o professor Jeremia, com as medidas diretas mesmo de fascículo, de tendão, e nessa linha aí no mundo, o pessoal tá confirmando aquilo que já se sabia em canguru e várias coisas. E vários animais mantêm a tensão isométrica em altas velocidades e mudam só o tendão, o comprimento, né? Sendo super elásticos, super eficientes, né? Nesse brinquedo todo. Encerramos a aula por aqui, né, gente? Chega, passamos bastante do tempo. Perigo. Ficamos por aqui, tá bom, pessoal? Vamos dar um prosseguimento aí. Nos falamos... dando um branco, hoje é terça ou quinta? Tem que parar a gravação para não falar essas bobagens gravadas. O Rafa está com o microfone desligado, não pode me ajudar. Socorro, hoje é terça, hoje é quinta. Hoje é quinta. Hoje é quinta, isso. Muito bem. Sou cada vez mais louco, né? Mas nem chegamos perto, né, Rafael? Pode ser mais engraçado ainda. Tá bom, pessoal? Bom prosseguimento para vocês. Finalizamos por aqui a gravação.